A nossa equipe é constituída pela Júlia, pela Maria Laura, pela Monique e por mim, Samira. Hoje iremos apresentar sobre os processos de separações de misturas, onde contaremos uma história muito antiga de dois bravos irmãos guerreiros. Um deles era o óleo, cujo nome de guerra era Apolar, e a outra era a água, que possuía o nome Polar como um símbolo de guerra. Os dois não se misturavam e nem se davam bem. Cada um comandava um clã diferente, que fazia o vilarejo ser dividido em dois. Aqueles que defendiam a ideia de que as separações de misturas homogêneas eram as melhores, comandados pela Polar, e aqueles que acreditavam no poder das separações de misturas heterogêneas, comandados pelo Apolar. As técnicas eram muitas e extremamente aprimoradas. Os irmãos procuravam evoluir suas técnicas para se tornarem superiores um ao outro. A rivalidade entre os irmãos perdurou por muito tempo. Eles nunca se encontravam e nem mantinham contato. Até que houve a chegada de um ser muito carismático no pequeno vilarejo. As pessoas já tinham ouvido falar do seu poder, mas não acreditavam de fato. Até que o ser denominado Anfifílico apareceu, mantendo um bom contato tanto quanto o Polar quanto o Apolar. Mesmo não tendo um contato direto, o vilarejo ficou em paz, sabendo que agora a situação estava mais controlada e que alguém moderado estava por perto, para quando as situações ficassem complicadas. Justificativa. Anfifílico, o salvador do vilarejo. O vilarejo dos irmãos guerreiros, Polar e Apolar, precisava de paz para conseguir realizar os seus métodos de separação de misturas de forma próspera, sem nenhum tipo de competição, já que ambos os tipos de misturas heterogêneas e homogêneas ajudavam no objetivo final. Dessa forma, o anfifílico foi responsável por manter a existência dos métodos de separação de misturas. Os processos de separação dos irmãos guerreiros consistiam em um conjunto de processos que envolvem fenômenos físicos e tinham como objetivo separar os componentes de uma mistura, sem alterações na mesma. As misturas heterogêneas acontecem quando há mistura de duas ou mais substâncias e as mesmas acabam possuindo mais de uma fase, constituindo uma mistura bifásica, trifásica ou polifásica. Para que seja possível separar as misturas, deve-se realizar os seguintes métodos de separação. Sólido e sólido. Catação. Processo baseado na diferença de tamanho por meio da utilização das mãos ou pinças. Exemplo, feijões e grãos. Peneiração. Processo baseado na diferença de tamanho por meio do uso de uma peneira e pode ser utilizado para separar, por exemplo, areia e pedras. Separação magnética. Processo baseado na atração magnética por meio do uso de um ímã, onde um dos componentes possui propriedades magnéticas e o outro não, como, por exemplo, a limalha de ferro e o enxofre. Ventilação. Processo baseado na utilização de uma corrente de ar, onde o material menos denso ele é arrastado por essa corrente e o material mais denso ele fica retido em um recipiente. Por exemplo, seriam grãos como o amendoim e cascas. Oleficação. Processo baseado pela diferença da densidade, por meio do uso de uma corrente de água, onde o material menos denso ele é arrastado pela corrente de água e o material mais denso ele fica retido no recipiente. E é utilizado no garimpo na separação de ouro e areia. Flotação. Processo baseado na diferença de densidade por meio do uso de um líquido sobre uma mistura que apresenta componentes insolúveis no mesmo, onde esse líquido vai ser mais denso que um dos componentes, que acaba flutuando, e menos denso que o outro, que acaba afundando, como, por exemplo, a serragem e areia. Dissolução fracionada. Processo baseado na dissolução por meio de uso de um solvente, geralmente água, onde um dos componentes dissolve e outro fica retido no fundo do recipiente. A solução sólido e líquido, ela precisa ser filtrada para a retirada de um dos sólidos, depois ela precisa ser destilada para que o líquido evapore, sobrando assim no fundo do meu recipiente o meu outro sólido. Um exemplo seria sal e areia. Sublimação. Processo baseado na sublimação pelo aquecimento, onde um dos componentes possui propriedades que sublimam, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o vapor, enquanto o outro permanece sólido.
Alguns exemplos desses componentes que sublimam são a naftalina, cânfora, iodo e o gelo seco. E um exemplo de separação seria a areia do iodo. O processo de filtração consiste na retenção do material sólido enquanto ocorre a passagem do líquido pelo funil. Como exemplo, tem-se café e os grãos. Decantação. Processo de deposição do sólido no fundo de um recipiente pela sedimentação, baseada na diferença de densidade pela ação da gravidade, onde o líquido pode ser transferido de um recipiente virando lentamente a mistura em outro recipiente ou utilizando um sifão para transferir a parte líquida para outro recipiente, pela sifonação, como por exemplo a água e a terra, ou a água barrenta. Centrifugação. Processo de deposição do sólido no fundo do recipiente baseado pela ação da gravidade e na inércia pela rotação da centrífuga que acelera a decantação. Exemplo, análise de sangue e de urina. Filtração. Processo de retenção do sólido em um filtro e liberação do gás filtrado pela ação do tempo, como por exemplo os aspiradores de pó. A decantação do sólido mais gás consiste em um processo de deposição do material sólido à medida em que ele vai perdendo a sua velocidade ao passar pelos obstáculos, que estão dispostos na forma de zigue-zague. E ao mesmo tempo em que ocorre a liberação do gás, que seria o filtrado. Como exemplo, tem-se a câmara de poeira. Líquido-líquido. Decantação. Processo de escorrimento do líquido mais denso pelo funil de bromo e retenção do líquido menos denso no fundo do funil, baseado na diferença de densidade de dois líquidos immiscíveis, como por exemplo a água e o óleo. Líquido e gás. Processo de aquecimento da mistura pela elevação da temperatura e diminuição da solubilidade do gás, ou pela agitação e diminuição da pressão, que também expulsam o gás. Por exemplo, água gaseificada. Misturas homogêneas. Acontecem quando há mistura de duas ou mais substâncias e as mesmas acabam formando apenas uma fase, ou seja, são monofásicas. E para que seja possível separar as misturas homogêneas, devem-se realizar os seguintes métodos de separação. Sólido-líquido. Destilação simples. Processo de evaporação do componente mais volátil, no caso o líquido, pelo aquecimento, baseado na grande diferença de ponto de ebulição, onde o líquido percorre pelo balão de destilação e sofre resfriamento no condensador pela introdução de água fria, e condensação pela troca de energia com as paredes frias, voltando a ser líquido, e o sólido fica retido no recipiente, como por exemplo a água e o sal. Evaporação. Processo de evaporação do líquido por meio do aquecimento e concentração do sólido pela ação do tempo. Por exemplo, obtenção do sal de cozinha a partir das salinas, no caso, água salgada. Destilação fracionada. Processo de evaporação do componente mais volátil pelo aquecimento, baseado na pequena diferença do ponto de ebulição, onde o líquido percorre pelo balão de destilação e sofre resfriamento no condensador pela introdução da água fria, e condensação pela troca de energia com as paredes frias, voltando a ser líquido. Como a temperatura diminui no decorrer da coluna de fracionamento, apenas o líquido com ponto de ebulição mais baixo consegue chegar ao topo. O outro líquido sofre condensação e volta a ser líquido, como por exemplo a água e a acetona e o petróleo. Sólido-sólido. Fusão fracionada. Processo de aquecimento da mistura e fusão ou derretimento de cada componente, pela elevação de temperatura, baseado na diferença de ponto de fusão, como por exemplo o ferro com o chumbo ou a areia com o enxofre. Cromatografia. Processo de identificação pela diferença da cor, baseado na diferença da aderência dos componentes de uma mistura a um determinado sólido. Sendo assim, a mistura é adicionada a uma coluna de vidro contendo sílica e ao adicionar um solvente orgânico, acetato de etila ou álcool à coluna, um dos componentes ele será mais aderente à mistura, fazendo com que o componente menos aderente ele atravesse mais rapidamente a coluna. Essas são as nossas referências. E o nosso trabalho se encerra por aqui e estamos abertos a perguntas.